Não é de hoje que a gente acompanha ou ouve falar de finais ruins em filmes, séries, livros, etc. Todo mundo tem um exemplo de final horrível favorito para chamar de seu, e cada um por seus próprios motivos. Seja porque a história acaba sem a explicação que se esperava, porque algum personagem favorito morre, a história desanda, alguma reviravolta bizarra e por aí vai. Mas, se por um lado tem aqueles finais que dividem opiniões e geram discussões e tretas intermináveis, por outro tem aqueles finais que são um consenso óbvio. Todo mundo ao redor do planeta Bola concorda que é uma merda completa, certo? Sim, né? Impossível alguém gostar disso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes de mais nada é bom lembrar, os exemplos que eu vou citar aqui não são ótimos, maravilhosos, coisinha linda de papai. Eles são ruins valendo mesmo, de fato. Mas eu, pessoalmente, não acho que sejam esse desastre todo. Ixi, tá metendo louco, tio. Ai, não vi. Ai, não. E pra ser sincero, eu acho que em alguns casos a gente meio que confunde o que foi entregue pra gente com o como foi entregue pra gente. E lembrando, se você discorda completamente da minha opinião, tá tudo bem. Uma opinião é só uma opinião. Não somos inimigos, ninguém é melhor que ninguém. Agora chega de enrolação, vambora. Tá, vamos começar com um caso que na época foi bem divisível. Mas volta e meia ainda vejo um doidão falando que acha bom. E ele é um bom exemplo do que eu quero dizer sobre o que e como foi entregue. How I Met Your Mother foi um hit gigante na sua época. E junto com The Big Bang Theory, foram as últimas grandes sitcoms clássicas naquela pegada de amigos entre seus 20, 30 anos vivendo aventuras, desilusões amorosas no centro de uma metrópole. Esse estilo começou ali nos anos 90 e teve seu auge com Seinfeld e, óbvio, Friends. Aí a gente pula lá pro fatídico último episódio da última temporada, Last Forever. A temporada se passa toda no fim de semana do casamento da Robin com o Barney, e onde finalmente o Ted conhece a mãe, glória a Deus, aleluia. Nesse último episódio, dividido em duas partes, vemos basicamente o que acontece com os personagens entre o casamento, em 2013, até o Ted contando a história para seus filhos e indo atrás da Robin de uma vez por todas, em 2030. Eles socaram mais de 10 anos da vida desses 6 personagens em 2 episódios de 40 minutos. Isso por si só já é de uma insanidade assim, monumental. Mas aí a gente passou uma temporada inteira acompanhando toda a odisseia que foi o casamento. Pelo que eu posso dizer, organizar um casamento realmente é tipo assim, um parto, um milagre. Para nos primeiros 15 minutos do episódio seguinte, eles brigarem por conta do Wi-Fi, transarem e anunciarem que se divorciaram depois de 3 anos. E lembra como durante toda a série a gente viu várias vezes os personagens passando por vários problemas profissionais na carreira e tal? Então, aqui no máximo que a gente tem é só o Marshall falando a cada 5 minutos de alguma nova promoção que a gente nem passa perto de ver. A Robin some durante metade desse episódio final. A gente não vê nada basicamente da família do Ted e da Tracy se formando. Só ela falando que tá grávida e é isso. Aí a gente tem uma narração do Ted sobre a morte da Tracy. E por falar nela, o fato de que a Tracy passou mais tempo de tela interagindo com os outros do grupo do que com o próprio Ted durante a última temporada é só broxante. O cara passou a série inteira procurando ela! É o objetivo final de tudo! Como assim? Eles nem se falam direito! Você tem algum problema? Só que você se ligou como eu falei mais sobre o como essas coisas aconteceram e não sobre o que? Vamos pausar aqui e pensar um pouco sobre Star Wars, rapidão. Na época das prequels, com exceção dos velhos saudosistas que brevemente ficaram em êxtase depois do episódio 1, foi meio consenso que geral achou zoada a trilogia, correto? Até hoje, inclusive. Apesar do episódio 3 ser bom até, vai. Mas, se a gente pegar a história essencialmente desses filmes, dá pra concordar que é bem boa, vai. Todo o lance do Anakin ser uma figura meio messiânica, trágica, que talvez seja a criança da profecia, a relação conturbada dele com o Obi-Wan, com o Conselho Jedi, o romance proibido com a senadora, que seria uma das líderes da oposição e que ainda seria a fagulha da futura rebelião, o próprio pano de fundo político, sabe? Um golpe de estado que estava se desenrolando debaixo do nariz de todo mundo e os Jedi que eram os protetores, tão vaidosos e soberbos que não viram chegar, tá ligado? Só que tudo isso tá inserido na trilogia mais bagunçada e megalomaníaca do George Lucas. Aí é foda defender também, né? E é assim que eu vejo o final de How I Met Your Mother.
e do próximo exemplo que vai vir aí também. O que acontece? Barney e Robin se divorciarem, a Tracy morrer, o Ted ficando com a Robin, isso tudo não é ruim de fato. Na real, condiz muito com o que foi construído ao longo da série toda, e com o que eu acho que a própria série é sobre. A série é sobre amadurecer. A vida adulta, no geral, é tipo trocar o pneu de um carro enquanto ele está em movimento. Não tem manual. Você vai aprendendo quebrando a cara enquanto continua dirigindo. E no final, as memórias e as relações que a gente cultiva no meio do caminho é que fazem valer a pena. A parada é que esse finale dessa série tem conteúdo para no mínimo mais de uma temporada inteira. Imagina só, tudo que acontece nesses 2 episódios específicos, sendo desenvolvido, mostrado pra gente ao longo de um ano inteiro, com calma, ao invés de só alguém narrando pra gente durante 40 minutos, o casamento do Barney e da Robin aos poucos entrando em crise, definhando até o divórcio, a família do Ted e da Tracy crescendo, se desenvolvendo, a gente se apegando à dinâmica deles, enquanto o próprio arco da doença dela vai se construindo aos poucos também, até o Barney amadurecendo conforme vira pai. Pô, ia ser outra coisa, né, mano? Mas, quando você passa 9 anos construindo uma expectativa, e nos 45 do segundo tempo, na hora de apagar a luz, na hora do amém, você simplesmente desfaz tudo de maneira abrupta, só fica um sentimento de traição e perda de tempo gigantescos, é inegável. Pô, eu queria ser um casal, quer dizer, eu queria ter uma mulher, ter uma pessoa, não quero ter porra nenhuma, velho. Próximo. Have you shot your final scenes yet? And are you happy with how things ended? Yeah. She didn't say yes. Best season ever! It's the best. It's the best season ever. Sabe o que é mais engraçado? O bagulho tava tão ruim, que o elenco não conseguia fingir. E eles são atores pagos pra isso, tá ligado? Enfim, mano, assim, eu não vou ficar me alongando muito, porque tem litros e toneladas de conteúdo sobre Game of Thrones por aí. Mas pra mim, aqui é a mesma parada do que eu falei sobre How I Met Your Mother. Mas calma, antes de eu ser humilhado, eu concordo que é uma merda completa de fato. Tipo, o cara passar anos acumulando poder pra no final só contar umas fofoca e sentar no trono, não é uma parada que, sei lá, Sopranos ou Breaking Bad faria, tá ligado? Não tem pra onde correr. E eu também não tô negando o fato de quão péssimos escritores são os D&D. Tipo, o trampo mais relevante que eles tinham antes de Game of Thrones era isso aqui. O que você tava fumando, seu merda? Eles foram ótimos adaptando os livros e tudo, mas depois ficaram perdidinhos da Silva Sauro. E vale lembrar também que o George Martin só deixou os D&D adaptarem Game of Thrones porque eles descobriram antes de todo mundo quem eram os pais do Jon. E aí eu vou deixar pra você decidir se isso é um bom critério ou não. Dito isso, vamos olhar pra Game of Thrones da mesma maneira que a gente olhou pra Star Wars agora há pouco, no macro das coisas. Tá, aqui nesse caso dá pra dizer que a série foi decaindo com o tempo, as últimas temporadas. Apesar de eu gostar de toda aquela dinâmica entre o Jon e a Daenerys em Pedra do Dragão na 7ª temporada. E a propósito, vamos falar sobre isso aqui. A última temporada deixou a gente tão amargurado que, assim, do nada aparentemente, a série morreu depois do Casamento Vermelho. Aí não, né? Tipo, eu concordo que a falta dos livros causaram um impacto grande. Nem se compara o que este senhor escreve com o que esses 2 meliantes aqui escrevem. O arco da Arya ficou meio perdido, eles meio que esqueceram de Dorne, etc. Mas calma lá, meu patrão. Ainda tem muita coisa boa. Só para citar algumas coisas que aconteceram depois que os livros acabaram. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Simplesmente isso. Seguido da primeira investida da Daenerys para cima dos Lannisters. Simplesmente a Batalha dos Bastardos, seguida do talvez o melhor episódio da série. Sabe, toda a construção do episódio, a sensação de que tem algo errado acontecendo e a gente não sabe, a trilha sonora, toda a catarse no final. Absolute cinema. Então não dá pra dizer que a série ficou ruim e acabou depois que acabaram os livros. Isso é só um sinal da amargura que todos nós ficamos depois do final. Mas voltando, se a gente pega só o que aconteceu na última temporada, tirando o Clegane Bowl, que é simplesmente um fanservice vazio, e o Bran no trono também, que é realmente puxado, a Arya matando o Rei da Noite, a Daenerys enlouquecendo, o Jon se apaixonando e matando ela, sendo exilado, o fim dos Gêmeos em 6º lugar. São coisas que fazem sentido com os personagens e com o que vinha sendo construído até então. É trágico, sabe? Trágico no sentido de tragédia grega mesmo. Esses personagens tentaram de todas as maneiras, por anos, fugir dos seus destinos que já estavam traçados. Mas no final... Boa tarde, morreram
todos. E é por isso que a nossa catarse no final é de raiva. Porque a gente viveu o que esses personagens viveram. Com eles. Ano após ano. A gente tentou fugir com eles do destino também. Tá ligado? Mas eu não sou nem maluco de negar que como foi feito... Eu só acho que assim como How I Met Your Mother, essa última temporada, que já estava reduzida quase pela metade de uma temporada completa, tinha conteúdo para pelo menos mais 2 temporadas. Uma só para a guerra com os White Walkers e outra para a guerra pelo trono. Mas o que foi entregue pra gente foi corrido, sem tempo para digerir, sem tempo para viver o luto. Os acontecimentos foram só empilhados um em cima do outro até acabar a série. E os D&D já estavam galudão já, estavam querendo trabalhar nos projetos que eles tinham com a Netflix, com Star Wars. 6 episódios tá bom, fi, já era, deu. 8 anos nessa porra já, não enche meu saco. Na Star Wars vai ser irado, se liga só. Ah, mano, sei lá, bicho, eu nem sei o que dizer sobre isso. Esse aqui é só uma merda completa mesmo. Não, sério, essas coisas que eu falei sobre How I Met Your Mother e Game of Thrones, eu realmente penso nisso há muito tempo, desde que eu assisti essas séries. Inclusive eu pensava assim sobre o final de Lost também, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E eu já tava até pronto pra puxar a carta do não, no final é a jornada que importa, tudo que você vive com esses personagens e blá blá blá. Mas conforme eu fui escrevendo esse roteiro, fazendo a pesquisa e me lembrando do final de Lost, eu só fui ficando mais puto, velho. Lost foi a mãe de Game of Thrones, no sentido de ser aquela primeira série que foi um evento global massivo, que envolvia não só episódio na TV, mas também a onda massiva de conteúdo na internet, teorias, as pessoas se reunindo para assistir, para decifrar a série. Eu mesmo lembro quando eu era criança do meu pai assistindo religiosamente quando passava na Globo ainda. E eles souberam usar isso muito bem ao seu favor, inserindo cada vez mais e mais mistérios e pistas pro público engajado e decifrando e tal. E aí, depois de 6 temporadas premiadas, aclamadas pela crítica e pelo público, a gente chega no final. E aqui é que fica engraçado. O bagulho é tão ruim, mano, tão ruim, que assim, eu não sei vocês, mas durante muito tempo, eu meio que escutava um monte de definições diferentes sobre o final. Tipo, no final tá todo mundo morto. Não, eles já estavam mortos desde o começo, aí ele é só um purgatório. Não, aquilo ali é só um delírio do Jack na hora da morte. E por aí vai, mano, bizarro. Como é que as pessoas não têm um consenso sobre o que é o final, sabe? Mas o que eu entendi daquele final foi, e é bem provável que eu esteja errado também, vai saber, eu tô irritado já com tanto final merda. Tipo assim, os personagens que saíram daquela ilha viveram suas vidas normalmente até o dia das suas eventuais mortes, indo assim para aquela igreja lá, que serve tipo como uma espécie de purgatório. Só que a conexão entre aqueles personagens é tão forte que eles precisariam esperar uns pelos outros para juntos poderem ir pro descanso eterno. É isso? Sei lá, mano. Tá vendo? O bagulho é tão merda que ninguém se importa, mano. Não dá nem pra consertar, pra forçar a barra pra olhar sobre o que aconteceu e não pelo como aconteceu. O final não tem nem conteúdo suficiente pra fazer essa análise. A gente falou de consenso, né? Mas assim, ninguém é totó de discordar que é tudo culpa deste homem aqui e sua maldita Mystery Box do inferno. Oh, jeez. Caso você não conheça, Mystery Box é um conceito de narrativa formulado pelo J.J. Abrams, onde, quer saber, na real, é melhor deixar ele mesmo se explicar, vai. It represents infinite possibility. Now, it's not the most groundbreaking idea, but when I started to think that maybe there are times when mystery is more important than knowledge, I started getting interested in this. Valeu, JJ. Esse workshop aí vai dar certificado no final, para bater minhas horas complementares, como é que é? Não, sério. Se vocês não viram ainda esse TED Talk dele, eu recomendo muito. Ele passa a palestra inteira falando do avô dele, contando umas piadinhas e mostrando cenas de filme que ele gosta. É isso. Mas assim, brincadeiras à parte, esse conceito de o mistério ser mais instigante que a resposta, e como isso ativa a nossa imaginação e a potência das possibilidades infinitas, um negócio meio gato de Schrödinger, sabe? De ser todas as respostas e nenhuma resposta ao mesmo tempo e tal. É bem interessante, de fato, não nego. E são vários os exemplos que funcionam. Dark, Severance, Westworld, pelo menos até a série começar a desandar, né? Mas uma coisa é um filme cult, autoral, um slice of life, que a proposta da obra é ser uma janela mesmo, sabe? Para você entrar naquele mundo, conhecer, se afeiçoar e acompanhar a vida, o dia a dia daquelas pessoas por um fragmento de tempo e depois nunca mais entrar em contato com elas de novo. Nesses casos, não precisam ter respostas, pode ficar em aberto, porque de fato é sobre a jornada ali. Agora, num filme, numa série blockbuster, que foi tudo escrito para te instigar, te atiçar a buscar as respostas daquelas perguntas, você simplesmente corta para uma cena numa igreja de todo mundo se abraçando
E tchau e benção? Manda mensagem quando chegar em casa? Ah, vai tomar no... E assim, é até injusto falar que a cena da igreja é culpa do JJ, porque, acredite se quiser, o bonitão só ficou na série que ele mesmo criou pelos 6 primeiros episódios e vazou fora. E tipo assim, esse é o modus operandi dele, tá? Ele cria um bagulho, enche de mistério, de enigma, e aí some no meio, e quem pegar depois que resolve essa pica, filho. Ele fez isso com Lost, com Star Trek, e pelo menos ele ficou na produção ainda. E com Star Wars. E se a gente parar pra falar do Star Wars dele aqui, fodeu. Você tem que fazer a sua audiência sair do filme, da série, com um mínimo de sentimento de completude. Não precisa ser um sentimento feliz ou triste. Mas se no final da obra a sensação que fica é de perda de tempo, de indiferença, um sentimento incompleto, sabe? Ou de investimento sem retorno, qualquer que seja, é óbvio que ele não vai ser bem recebido. Enfim, mano, fazendo esse vídeo aqui, deu pra perceber o quanto esses finais, principalmente esses 2 primeiros casos, o quanto eles têm em comum, pelo menos pra mim. Falta de manejo de expectativas, boas ideias no geral, executadas de maneira apressadaça, só pra acabar o mais rápido possível e partir pra próxima. Tipo, é doido pensar em como os caminhos dessas séries foram parecidos, sendo unanimidade durante anos, sendo aclamadas, influenciando outros jeitos de se fazer série, fãs mega engajados, criando teorias, e nos 45 do segundo tempo, tudo descarrilha de um jeito decepcionante. Mas pelo menos você tem uma boa jornada até tudo ficar ruim. Agora imagina assistir uma série por 10 anos que é ruim do começo ao fim, tipo Friends. E a risada faz...